Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar em 5 ferramentas que são, assim, essenciais para entender o processo do trabalho aqui no Brasil. A ideia é descomplicar de vez alguns temas que à primeira vista parecem um bicho de 7 cabeças. Vamos lá? Para muita gente, a justiça do trabalho parece exatamente isso, um verdadeiro labirinto. É tanta regra, tanto detalhe, que dá a sensação de que a cada passo surge uma nova dúvida, um novo corredor sem saída. É uma percepção bem comum, viu? Mas a nossa proposta aqui é outra. É como se a gente estivesse abrindo uma caixa de ferramentas. Ao final, a gente vai ter em mãos 5 instrumentos super poderosos que vão ajudar a iluminar esse caminho e a sacar a lógica por trás de tudo isso. Bom, vamos começar então. Nossa primeira ferramenta é essa figura com o nome em latim, o amicus curiae. Traduzindo ao pé da letra, é o amigo da corte. Na prática, é um especialista ou uma entidade que entra em um processo de grande impacto social para dar uma opinião qualificada, para trazer um novo ponto de vista. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Tá, o juiz aceitou a participação desse amigo. E agora? O que ele pode de fato fazer no processo? Quais são os superpoderes dele, por assim dizer? A resposta é bem objetiva e se divide em 3 pontos principais. Primeiro, ele pode se manifestar, ou seja, dar sua opinião técnica sobre o caso. Segundo, se a decisão final fica meio confusa, ele pode pedir esclarecimentos, usando os embargos de declaração. E terceiro, um ponto bem importante, ele pode recorrer, mas de um tipo específico de decisão, aquela que julga um incidente de resolução de demandas repetitivas, o famoso IRDR. E aqui, um detalhe que faz toda a diferença: prazo. O amicus curiae tem um tempo certo para se manifestar, e esse tempo é de 15 dias. É um número-chave que mostra que a participação precisa ser ágil. E de onde vem essa regra? Olha aí, do Código de Processo Civil, que a gente usa bastante no processo do trabalho. É a lei que define esse poder de recorrer. Mas veja que é bem específico, é uma exceção, um poder focado nessas decisões de IRDR, que são mega importantes porque criam um padrão para centenas, às vezes milhares de casos iguais. Beleza, vamos para a segunda ferramenta. Essa aqui é super famosa, o jus postulandi. É aquele princípio que diz que na justiça do trabalho, as partes podem se defender sozinhas, sem precisar de um advogado. Mas a pergunta é, será que essa regra vale para tudo? E essa é a questão central aqui. Esse direito de ir lá e falar diretamente com o juiz sem um advogado, ele é ilimitado? Ou será que tem algumas situações em que não dá para abrir mão de um profissional? E aqui a gente vê a resposta de forma bem visual. Existe uma linha bem clara, um divisor de águas. Lá no começo do processo, nas varas do trabalho e nos tribunais regionais, o jus postulandi está valendo. Mas quando o jogo sobe de nível, quando vai para o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, ou em ações muito especiais, como ação rescisória e mandado de segurança, aí a história muda. O advogado se torna indispensável. E olha só, essa limitação não foi inventada do nada. Ela está consolidada numa súmula do TST, a de número 425. E por que isso? A lógica é que nessas instâncias mais altas, a discussão é muito mais técnica. A complexidade é enorme e aí é fundamental ter o conhecimento especializado de um advogado para garantir que tudo seja feito da forma correta. Chegamos na nossa terceira ferramenta, e essa aqui é daquelas que resolvem problemas bem práticos. É o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o IDPJ. Sabe quando a empresa deve e não tem dinheiro para pagar? Pois é. O IDPJ permite que o patrimônio dos sócios seja usado para quitar essa dívida. Então vamos imaginar a situação. A empresa não paga, o juiz acata o IDPJ e coloca os sócios na conta. Mas e se os sócios discordam? Qual é a jogada processual correta para eles tentarem reverter essa decisão? A resposta é essa aqui, direta e reta. Agravo de petição. Esse é o nome do recurso, certo para contestar as decisões que acontecem lá na fase de execução, que é a fase de pagamento, incluindo, claro, a decisão que inclui os sócios no processo. E aqui tem uns detalhes que são o pulo do gato. Primeiro, a decisão do DPJ é uma das raras exceções àquela regra de que não se pode recorrer de decisões no meio do processo. Segundo, a partir do momento em que os sócios entram na dança, eles se tornam parte do processo. Por isso mesmo, eles não podem usar uma outra ferramenta chamada embargos de terceiro, que serve justamente para quem é, bem, um terceiro, alguém de fora da briga.
Partindo para a quarta ferramenta, agora a gente vai falar de um poder coletivo, o papel importantíssimo que os sindicatos têm na hora de defender os direitos de toda uma categoria profissional. Essa é uma dúvida clássica. Para um sindicato entrar na justiça e brigar por um direito dos trabalhadores, ele precisa de uma procuração, de uma autorização assinada por cada um deles? A resposta está toda nesse conceito aqui, substituição processual. Pensa assim, o sindicato tem uma espécie de superpoder, dado pela lei, uma legitimidade extraordinária. Isso permite que ele atue em nome próprio, mas defendendo um direito que é dos outros, da categoria. E o mais importante, sem precisar de autorização individual de ninguém. E essa força toda não vem de qualquer lugar, não. Ela está escrita lá na Constituição Federal, no artigo 8º. É a nossa lei maior que dá ao sindicato essa legitimidade ampla e restrita para defender tanto os interesses do grupo todo quanto os direitos individuais que são comuns a muita gente. Isso tem um impacto gigantesco, né? E chegamos à nossa última ferramenta, uma questão que parece básica, mas que é o primeiro passo de qualquer processo: descobrir o lugar certo para entrar com a ação. A pergunta é super prática e afeta a vida de todo mundo que precisa da justiça. Onde a gente entra com o processo? É na cidade onde a pessoa foi contratada? Ou na cidade onde fica a sede da empresa? Onde é? A regra geral que está lá na CLT é bem clara e objetiva. A ação tem que ser proposta no local onde o trabalho era de fato realizado. Simples assim. Não importa onde foi a contratação ou onde fica a matriz da empresa. O que vale é onde o serviço era prestado. E por que essa regra? Qual a lógica por trás disso? É bem simples, na verdade. É uma lógica de proteção e de praticidade. Fazer o processo ocorrer onde o trabalho acontecia facilita muito a vida do trabalhador para acessar a justiça e, claro, simplifica tudo na hora de produzir provas. Afinal, as testemunhas e os documentos geralmente estão todos ali, naquele lugar. E assim, com essas 5 ferramentas em mãos, desde a participação de um especialista como o amicus curiae, até a regra simples de onde entrar com a ação, a gente consegue ter uma visão bem mais clara de como as regras do jogo funcionam. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Conforme essas ferramentas e o direito evoluem, como é que a lei consegue manter o equilíbrio entre a rigidez das regras processuais e o direito fundamental que todos têm de um acesso real, de verdade, à justiça? Fica aí a reflexão.